Olá, sou Lília Souza e estou presidente da Academia Paranaense da Poesia. Hoje falaremos um pouquinho sobre poesia e poema e sobre soneto. A poesia está antes e além do poema. A poesia está em tudo, está neste mundo, está ao nosso redor. E ela pode ser expressa em todas as artes. E na literatura, ela pode estar em verso e em prosa. Agora, o poema, o que a gente considera mais é que seja a forma poética produzida em versos. Mas ela também deve ter poesia. O poema pode ser de forma fixa, e há vários exemplos, como o soneto, a trova, o haikai, a balada e outros mais. E pode ser de forma livre. O modernismo no Brasil trouxe para nós essa variação. Dentro das formas fixas, essas formas também podem ter variações. O poeta pode expressar, encontrar a sua maneira de fazer um verso com uma forma própria, fazer o seu poema com forma própria. Mas nós vamos trazer agora aqui a forma que pode ser, ela é quase fixa, digamos assim, que é o soneto. O que é o soneto? Desde quando nós encontramos o soneto? É uma forma que apareceu no século XIII. Veja, temos 8 séculos de soneto. Alguns atribuem a sua paternidade a Pierre de la Vigne, outros a Giacomo da Lentini, italianos. Foi na Itália que surgiu o soneto. E quem deu a ele uma forma que ficou mais definida e que passou a ser mais produzida, segundo estudiosos, foi Gittone d'Arezzo, no século XIII ainda. O primeiro grande poeta a produzir soneto, e que usou essa forma guittoniana, foi Dante Alighieri, o autor de A Divina Comédia. E pouco depois, Petrarca, que foi um grande poeta, um grande sonetista, o mais famoso sonetista provavelmente. E foi ele também, Petrarca, quem teve a graça de difundir o soneto por vários outros países, porque ele fez várias viagens e nessas viagens ele difundia o soneto. Essa forma mais produzida por Petrarca era com 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos. Esta é a estrutura considerada petrarquiana, o soneto petrarquiano, ou italiano. 2 séculos depois, Shakespeare apresentou uma nova estrutura, ele fez a sua própria estrutura, que é o soneto inglês ou soneto shakespeariano. Enquanto o Petrarca tinha 4 estrofes, Shakespeare fez uma estrofe com 12 versos e mais uma com 2 versos. Então, essa forma de 14 versos adquiriu uma nova estrutura, que, aliás, 14 versos é a principal característica do soneto. Temos uma outra estrutura conhecida, que é o soneto monostrófico, e que foi bem utilizado aqui no Brasil por Ivan Junqueira, ou seja, ele junta em um bloco apenas, uma estrofe única, os 14 versos do soneto. E conhece-se também uma outra estrutura que é o soneto estrambótico. É o soneto extravagante.
E aqui, atualmente, nós temos um poeta aqui em Curitiba que costuma produzir alguns sonetos desta forma, que é João Manuel Simões. Qual é a característica do soneto estrambótico? Além dos 14 versos, que são a sua principal, o seu tamanho, né? Ele contém mais uma estrofe de 1 a 3 versos, acrescido aos 14. É o estrambote. Então, por isso ele é chamado soneto estrambótico. É bom frisar que o soneto, sendo uma forma clássica de poema, né, de 8 séculos, ele deve ter, para produzi-lo, a gente deve ter um respeito às normas do soneto. Então é bom que ele tenha, além dos 14 versos, da distribuição estrófica que o poeta escolher, ele deve ter um esquema de rimas, um esquema de métrica e, de preferência, de ritmo, respeitando essa forma clássica. Atualmente, nós temos muitos poetas ainda aqui no Brasil que produzem soneto. Temos grandes sonetistas pelo Brasil afora, inclusive aqui em Curitiba. Um dos grandes poemas, um dos grandes sonetistas que nós temos aqui é a nossa querida Jansky Schlenker. Jansky nasceu na Holanda, veio criancinha para o Brasil, é uma grande poetisa e uma grande sonetista. Eu vou trazer para vocês um poema de Jansky que eu considero perfeito, porque além de toda a técnica que é apurada na sua obra poética, esse soneto tem um ritmo perfeito. Todos os versos, além de serem alexandrinos, ou seja, com 12 sílabas poéticas cada verso, eles têm o mesmo ritmo, a marcação na 3ª, 6ª, 9ª e 12ª sílabas poéticas. De Jansky Schlenker, tua voz. Tua voz vem de longe, cansada e sumida. Foi a brisa que a trouxe, ou talvez o luar? Ela chega cantando e soluça sentida. Ela esboça um sorriso e eu a sinto chorar. Tua voz vem cansada, é cansaço da vida. Pobre voz que desmaia e mal pode falar. Que ansiosa pergunta esta boca ferida vem tentando fazer-me aos ouvidos chegar? Tua voz vem sumida, um sussurro inaudível, que está sempre dizendo uma coisa impossível, sem que alguém compreenda o que tentas dizer. Tua voz vem de longe, cansada e sumida, e à pergunta ansiosa, eis-me tão comovida, que encontrei a resposta e não sei responder. Jansky Schlenker.